Olá pessoal, hoje veremos um pouco sobre a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Então, Freud era um austríaco, era médico, neurologista e psiquiatra. Ele foi o criador da psicanálise, que é um método de tratamento que ele curava os seus pacientes através da fala. E aí, é interessante notarmos que Freud publicou uma obra no ano de 1900, intitulada A Interpretação dos Sonhos. E nessa obra ele desenvolve os conceitos iniciais de toda a sua teoria. E aí ele estuda a consciência humana e ele divide em três partes, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que a pessoa fala, que a pessoa expressa normalmente quando está consciente. O pré-consciente é aquilo que pode vir do inconsciente em alguns momentos, em algumas partes, alguns trechos, não totalmente. E o inconsciente é aquilo que está totalmente oculto do consciente. Então, o inconsciente para o consciente é praticamente inexistente. Os desejos, os sonhos, as vontades do ser humano, o consciente às vezes nem sabe que isso existe lá no seu inconsciente. Então, alguns problemas, alguns males vêm do inconsciente e Freud, com a psicanálise, consegue tratar, se não diminuir ou extinguir alguns sofrimentos que o ser humano pode estar acometido na parte psíquica. E aí, mais adiante, ele publicou também outra obra muito importante, porque Freud ele era bastante estudioso e crítico de si mesmo. Ele publicou em 1920 o livro Além do Princípio do Prazer. Então, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud dizia que todos os desejos do ser humano, a motivação vem do impulso, do instinto sexual, da pulsão sexual. Então, aí já, isso no livro, na obra Interpretação dos Sonhos, ele fala que o ser humano é movido pela pulsão ou pelas pulsões. E aí, isso em 1900. Em 1920, nessa obra que Para Além do Princípio do Prazer, ele revê a forma da consciência humana e cria novos conceitos, que é o id, o ego e o superego. O id seria a forma como a pessoa age por instinto, pelas pulsões, né? O ego seria a forma como a pessoa se apresenta, e aqui eu até trago como exemplo que, por exemplo, a minha avó falava assim, quando a pessoa era muito arrogante, muito cheia de si mesma, muito envaidecida, ela falava, fulano tem o rei na barriga, né? Então tem um ego muito grande. E o superego, ele é responsável por interpretar as regras de conduta, de sociabilidade e tentar dar um sentido para as pulsões, reduzir as pulsões, fazer com que na obra Para Além do Princípio do Prazer, né, diferente da interpretação dos sonhos, então ele diz que o superego ele vai fazer o quê? Ele vai controlar a pessoa. Olha, esse prazer momentâneo você vai aguardar, que isso lá na frente vai te dar um resultado melhor, vai te dar uma, né, talvez um benefício a mais. Então o superego ele tem esse papel. E aí Freud propõe o estudo das fases psicossexuais do desenvolvimento humano. Então ele estudou, né, tem a maturação biológica, né, e psicossexual, e ele dividiu em 5 fases ou 5 estágios. O primeiro deles é a fase oral, que vai do 0 aos 18 meses, que é o bebezinho. O segundo é a fase anal, que vai dos 18 meses aos 3 anos. O terceiro é a fase fálica, que vai dos 3 aos 5 anos. O quarto é a fase da latência, que vai dos 6 aos 11 anos. E o quinto é a fase genital, que vai dos 12 anos em diante. Ou genital ou puberdade, adolescência, que seja. Então, essas frases, elas têm cada uma tem um desdobramento, né? E é importante que
todo professor possa conhecer. Então vamos aqui agora para uma descrição mais detalhada sobre cada uma delas. A fase oral, que é a primeira fase, que vai do 0 aos 18 meses, é a fase dos impulsos, dos instintos inatos do bebezinho. A fonte primária de prazer é a região da boca. Então a criança, ao chupar os dedos, a chupeta, a alimentação, mamar nos seios, ela sente prazer, ela se acalma. Então é por isso chamada de fase oral, onde estão a fonte primária dos desejos está na boca. A segunda fase é a fase anal, que vai dos 18 meses aos 3 anos. Então aqui a fase primária é deslocada, antes na fase oral da boca para a região anal. Então aí a criança começa aqui a ter o controle dos esfíncteres, prazer em controlar as fezes, a urina. Então é uma fase muito importante, porque o primeiro bem que a criança produz são as fezes, Então ela controlar, às vezes para punir os pais, para testar, a hora que arruma a criança para sair, que veste as roupas, a criança de repente vai lá e faz cocô na roupa, para ver o que os pais fazem. E às vezes os pais batem, gritam, xingam, enfim. Ou às vezes ela consegue controlar, vai e volta no passeio, a hora que chega do passeio, faz cocô, o pai e a mãe elogiam, ainda bem que esperou, ainda bem que aguardou. Então essa fase anal, ela tem essas características. A fase fálica, a fonte primária passa do anal para o genital. Então vejam que na fase oral é na boca, depois vai para anal e aí depois para genital, que é a descoberta do prazer, a exploração do próprio corpo e também do corpo do sexo oposto. Então, questionamentos sobre as diferenças sexuais, sobre gravidez, origem dos bebês. E aí vem o complexo de Édipo. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que a criança não sinta culpa ou vergonha do seu corpo. Então, nessa fase fálica, que vai dos 3 aos 5 anos, às vezes acontece de na escola as crianças vão para o banheiro e aí fica um olhando o corpo do outro, meninos e meninas olhando a diferença, qual que é igual, qual que é diferente, e aí também a exploração do próprio corpo, do prazer. A criança vai sentir que tocar as partes íntimas pode lhe dar prazer. Então, às vezes, essa questão é muito polêmica, que alguns professores até têm dificuldade, gestores, de encarar em relação à masturbação infantil, que já começa a surgir aos 3 anos de idade. Então, é um processo fisiológico, um processo natural, claro, que tem que ser trabalhada. A criança precisa ser orientada para que não faça isso em público, na sala de aula. E aí, os pais também, porque às vezes a criança pode sentir culpa, vergonha e até reprimida, e isso pode, lá na idade adulta, causar algum problema psíquico ou comportamental. E nessa fase também é onde acontece o complexo de Édipo, que é ali do filho se apaixonar pela mãe. O complexo de Édipo, claro que depois, mais tarde, a criança vai entender, e vai deixar essa paixão pela mãe e vai se interessar por outra parceira ou parceiro, se for o caso. Então, o complexo de Édipo é o filho se apaixona pela mãe, o complexo de Eletra, a filha se apaixona pelo pai. Claro que depois, com o tempo, vai crescendo, isso começa a se esclarecer. E aí em seguida vem a fase da latência, que é o fim da tormenta do Édipo. Então essa fase é uma fase em que o fim da tormenta do Édipo, Então a criança já começa a deixar de ser apaixonada pelos pais, e aí também o processo de socialização, de alfabetização se torna mais forte, Aí vem o primeiro ano, o segundo ano do ensino fundamental, terceiro ano, porque vai dos 6 aos 11, quarto, quinto, até a pré-adolescência ali, e aí os aspectos cognitivos e morais é o que vão ser trabalhados. Dá um tempo ali mesmo que as energias da criança vão ser canalizadas para escola, para atividades sociais, esportes e brincadeiras, e não tem muita transformação
no corpo da criança. Então, ele já passou do bebê, virou ali um garotinho, nessa fase aqui vai tranquilo. E aí, a ligação com os pais começa a deslocar para fora da família. Então a criança vai ter novos amigos, vai se interessar por coleguinhas, pelos professores, pelos vizinhos, colegas de futebol, de música, de dança e assim por diante. Essa é a fase da latência. E a fase seguinte, a quinta e última fase, é a fase genital ou puberdade. E aí é onde começa a pulsão sexual, os órgãos, as zonas erógenas do adolescente já estão prontas para reprodução. E aí o objeto sexual que antes era o próprio corpo já ultrapassa o próprio corpo e vai para o compartilhamento do prazer com outros prazeres. E aí vem também a consolidação da identidade, a autoafirmação. Então, a fase genital vai dos 12 anos em diante, e aí essa transformação até por volta dos 18, alguns autores falam 20, outros falam 22, 24 anos, né? Tem até alguns casos de falar da adultescência, que é o adulto adolescente, né, que não muda nunca, mas é discussão à parte. Então, o importante da teoria psicanalítica é que todo professor ele deve se apropriar da teoria psicanalítica de Freud para que ele tenha bons resultados. Então, o Freud ele não escreve um método de trabalho propriamente dito, ele vai escrever uma teoria de como se dá a passagem, né? Então é importante que os professores saibam, e também é bastante explorado nos concursos, essa parte, fase oral ou estágio oral, 0 aos 18 meses, fase anal de 18 meses aos 3 anos, fase fálica dos 3 aos 5 anos, fase da latência dos 6 aos 11 anos e fase genital, 12 anos em diante, que é o mais explorado pelas bancas de concurso. Então, fica aí a dica de algumas obras que eu já mencionei no começo. Quem quiser depois pesquisar um pouco mais, a Maria Teresa Coutinho, a Raport e outros autores falam sobre psicologia da educação com um material mais simples sobre essas fases. Então fica a dica, cabe novas leituras, novos aprofundamentos. Quem quiser ir adiante, fica aí o convite. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado.